E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de Conf UI 2026. Eu sou o Marcel, do canal Hoje na IA, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre extensões, porque ontem a gente estava falando, ontem para mim, no meu espaço-tempo, na última aula, a gente estava falando sobre ControlNet, e aí eu estava querendo fazer uns ControlNets baseados em pose e baseados em mapa de profundidade. Eu não consegui, a gente só conseguiu fazer aquele baseado em silhueta. E eu falei que eu não consegui, porque precisava instalar algumas extensões para que a gente conseguisse trabalhar com esses tipos de ControlNet, para fazer o pré-processamento deles. E aí, como eu não queria falar de extensões naquela aula, eu falei: "A gente fala mais para frente, né". Mas vai ser hoje. Então vamos lá para o nosso computador, tá aqui, ConfUI já está rodando aqui, e vamos abrir a nossa instância, e hoje a gente vai instalar extensões. Então, como vocês sabem, o ConfUI, será que vocês sabem? Talvez vocês não saibam. Mas enfim, o ConfUI ele é programado em Python. E Python é uma linguagem interpretada. Não vou entrar muito em detalhes aqui de computação, mas por ser uma linguagem interpretada, a única maneira de você rodar ela no seu computador é você disponibilizando o código-fonte. Geralmente, né, por exemplo, um Photoshop da vida. O Photoshop não libera o código-fonte dele, porque senão outras pessoas iam lá, outra empresa ia ver como é o Photoshop, como ele é feito, e ia fazer um exatamente igual. O ConfUI não tem essa preocupação, eles liberam o código-fonte. Você pode ver como o ConfUI foi feito. Você pode simplesmente pegar e fazer o seu ConfUI, o Zezinho UI, exatamente igual. A licença permite, a licença com que ele é distribuído permite fazer isso, e também o código-fonte é aberto. Você pode ver cada linha de programação, o que o programador escolheu ali para o ConfUI fazer e como foi feito. Tá? Isso permite, com relativa facilidade, com que seja feita outra coisa. Tá? Eu não vou falar do modelo de negócio de empresas que liberam software por código aberto. Tem um monte de empresas que lucram muito com o seu produto com código aberto. É muito louco isso. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto. Isso permite com que muito facilmente pessoas façam modificações em cima do ConfUI. O jeito mais fácil, vamos dizer assim, seria você fazer um fork, uma cópia do ConfUI, e modificar no próprio código-fonte dele para adicionar o que você quer. Só que aí ia virar uma bagunça, ia realmente ter o ConfUI do Zezinho, o ConfUI do Luizinho, o ConfUI do Huguinho, nenhum ia ser mais compatível um com o outro depois de algum tempo. Cada um ia ter modificado tanto que ia virar versões completamente diferentes. O jeito que o ConfUI resolveu isso foi fazer o seguinte: criar um sistema de extensões onde cada pessoa, e cada pessoa mesmo, eu posso fazer, você pode fazer, cada pessoa pode criar um trecho a mais de código que faz alguma coisa que o ConfUI original não faz. E aí, deixa eu ver se vocês estão. Ah, estão vendo a tela já, pensei que vocês estavam me olhando. Então, me olhem aqui. Cada pessoa pode criar um trecho a mais de código-fonte com uma feature, né, com algo que o ConfUI pode fazer e que ele não faz originalmente. E aí você pega aquele trechinho e encaixa no ConfUI sem modificar o ConfUI, tá? Só para falar de um jeito um pouco mais fácil, é mais ou menos isso que acontece. E aí eles chamam esses trechos de código de extensões. E aí, para gerenciar tudo isso, eles criaram um gerenciador de extensões. Agora sim, então vamos voltar lá no ConfUI, e aí, ó, já tem esse botão extensões aqui. Quando você clica aqui nele, olha só, os caras já organizaram muito bem. Isso, putz, eu não tinha visto isso, juro para vocês que eu não tinha visto isso ainda. Da última vez que eu olhei o ConfUI Desktop ainda não era bonitão assim. Era o ConfUI Manager que estava aqui. Caraca, os caras fizeram um negócio massa. Porque o que acontece? Vamos abrir aqui o nosso navegador? Então, por exemplo, se eu quero uma extensão do ConfUI que faça pré-processor, de ControlNet. Tá? Eu tenho essa extensão aqui. Fanovel, vamos lá para o GitHub. Fanovel 16 é o nome do usuário, do programador que programou essa extensão. Tem contributors aqui, né? Então ele não fez sozinho, ó. Várias outras pessoas ajudaram ele a fazer. Isso que é legal do código aberto, se forma uma comunidade assim de uma maneira muito massa. Então, mas tá no repositório dele. Né? Repositório é o pedacinho do. Putz, vou ter que explicar tudo. Tá, GitHub, que é o site aqui onde a gente está, github.com,
é um site onde você pode hospedar código-fonte de programas, de qualquer programa, tá? Você pode criar uma conta lá e começar a criar repositórios. No caso aqui, o Fanovel16, que é o usuário, ele tem, ó, esses 5 repositórios aqui. Ele tem mais, tá? Mas esse aqui é os que ele ficou pinned aqui, como é que ele fez? Destacou aqui, tá? Um deles é o que a gente estava lá, o ConfUI ControlNet Aux, de Auxiliary, acho que é assim que pronuncia, tá? Que é um trecho programado em Python, está escrito aqui, ó, programado 100% em Python, tá? Que adiciona algumas coisas ao ConfUI. O jeito que a gente faria antes para adicionar isso aqui no ConfUI seria pelo terminal, linha de comando, digitando, dando comandos no terminal, fazendo, usando o Git, usando o Git, que é um programa de computador, para baixar esse código-fonte que está aqui, e você realmente pode entrar aqui, ó, no source, e clicar aqui e ver o código-fonte aqui das coisas que ele programou. Ó. Esse é código-fonte programado em Python, tá? Você realmente vê tudo como ele fez. Então, você usaria um programa chamado Git, que você instala no seu computador, para baixar esse código-fonte para uma pasta específica dentro da pasta do ConfUI, e aí o ConfUI, toda vez que inicializa, ele lê os códigos extras que estão nessas pastas, e aí ele começa a modificar coisas dentro dele para adicionar coisas que ele não fazia antes. Então era um jeito assim bem cara de programador de fazer, sabe? Linha de comando, terminal, escrevendo coisas, um jeito mais complicado de fazer, tá? O que o ConfUI Desktop fez agora foi realmente listar aqui, ó, os principais repositórios do GitHub. Tenho certeza que isso aqui está apontando para o GitHub, então se a gente colocar aqui, ó, ControlNet, provavelmente vai achar aqui, ó, ControlNet Preprocessor. Putz, tinha aparecido ali, vou colocar só ControlNet. Tá aqui, ó, ConfUI ControlNet Auxiliary. Ou seja, isso aqui está apontando para aquele repositório do GitHub aqui. Então, ao invés de você fazer por linha de comando, digitando, era bem assim, literalmente, pessoal. Você entrava no terminal, eu acho que eu não tenho o Git instalado aqui. Deixa eu ver. Não tem o Git instalado. Mas aí você tinha que digitar aqui, ir lá para a pasta onde o ConfUI estava instalado e dar um git clone aqui, ó. Git clone e o comando. Tanto é que o GitHub até tem o comando aqui já, para você copiar. Seria um git clone assim, só que teria que ser na pasta certa. Tá? Esse seria o comando que a gente faria do jeito antigo. Eu nem tenho o Git instalado aqui e nem precisa mais, porque tudo vai ser gerenciado aqui pelo ConfUI Desktop. Putz, isso aqui tá muito legal, cara. Muito legal mesmo. Então, ó, já, já adiantando. Vamos voltar naquele último workflow que a gente tinha, onde eu estava extraindo a imagem. Eu vou fazer pelo... Deixa eu ver, pelo ZImage aqui. Tá com Kenny. Isso. Então vamos mandar rodar de novo, tá? Olha só, a gente extraiu via Kenny, que é um pré-processador de ControlNet, a gente extraiu a silhueta da imagem de referência que a gente tem, que é essa bailarina aqui. E aí, baseado nessa silhueta, ele tentou fazer essa imagem aqui. A gente fez a mesma coisa no Qwen. Deixa eu dar uma olhada no Qwen, como é que ficou a imagem. Ó, extraiu a silhueta, que é a imagem original, extraiu a silhueta, e agora, provavelmente está carregando o modelo, o Qwen é um pouco mais pesado, tá aí, ó, tá gerando a imagem e gerou essa imagem aqui. Vamos fazer pelo Qwen, tá bom? Então, tá aqui uma imagem criada do zero, baseado nessa silhueta aqui. O que eu tentei fazer na aula passada foi, putz, talvez esse tipo de imagem não seja o melhor jeito de fazer com a silhueta, porque a silhueta captura detalhes aqui, ó, do... Como é que a gente chama essa roupa de ginasta? Vou chamar de maiô, mas eu acho que não é esse o nome. Capturou os detalhes da textura desse maiô, tá bom? Que é essa parte aqui, ó. Então ficou muito cheio de coisa. E aí, como eu pedi aqui com uma roupa egípcia, ele acabou colocando uma roupa egípcia que parece um maiô, porque ele capturou a textura quando ele pegou a silhueta. No caso, talvez fosse melhor, se eu quisesse trocar a roupa aqui da pessoa, talvez fosse melhor capturar o mapa de profundidade, ao invés da silhueta. Só que, por padrão, não tem nó que captura o mapa de profundidade aqui no ConfUI. Então eu tenho que instalar uma extensão que consegue capturar esse mapa de profundidade. Esse ControlNet Auxiliary, eu acho que ele tem. Não estou bem lembrado. Ó. Cliquei em instalar já.
Vamos ver o que acontece aqui, ó. Instalando, já acabou. Para aplicar as mudanças, reinicia o ConfUI. Então, aplicar mudanças, ele vai reiniciar. Aqui, ó, reiniciando o back-end. Então, vamos lá, vamos esperar. Pô, tá muito massa isso aqui, cara. Muito massa. Realmente está bem mais fácil de usar do que o ConfUI que a gente instala manualmente, onde a gente tem que realmente rodar os comandos e tal. Vamos lá, reiniciando o back-end, será que isso demora? É, no ConfUI que a gente instala manualmente, a gente consegue abrir o terminal e ver o que ele está fazendo ali por trás dos panos. Para quem é meio ansioso, assim, tipo eu, vale a pena ficar olhando. Aqui eu tenho que só ficar olhando essa bolinha rodar aqui e esperar que ele esteja fazendo realmente alguma coisa. Vou fazer um corte aqui, daqui a pouco eu volto. Ah, tá aí, ó, terminou. Então, para aplicar as mudanças, reinicie o ConfUI. Então, aplicar mudanças. Ué, de novo? Ah, não, agora eu acho que ele está reiniciando. Faltou só a confirmação, né, de que reiniciou. Será que reiniciou? Agora eu fiquei em dúvida. Bom, acho que sim, ó, porque aqui, ó, já tá com um botãozinho diferente, ó, então acho que já tá instalado. Caraca, foi baixado 2 milhões de vezes. É, então vamos lá. Bom, agora vamos ver se a gente tem um nó. Antes a gente não tinha nada de OpenPose. Vamos ver se a gente tem agora. Ah, DW, não tem. Será que tem de mapa de profundidade? Ah, será que não? Não, mas peraí. Tá esquisito. Eu vou reiniciar na mão. Vamos ver. Vamos dar uma olhada agora em. Eu estava usando o do Quen, né? Esse aqui mesmo. Agora apareceu, ó. Então realmente deu um bugzinho ali. Eu tive que fechar o ConfUI e ligar de novo. Bom, nada demais. Então tá aqui Depth Anything. Esse aqui vai fazer o mapa de profundidade, né? O Depth. Então vamos fazer só um teste aqui. Vamos mandar gerar a imagem de novo para ele gerar o Kenny, ó, né? Que é os contornos. Deixa ele gerar a imagem ali pelos contornos enquanto a gente vai montando aqui o nosso workflow. Então agora a gente quer pegar um mapa de profundidade dessa imagem aqui. Então a gente vai pegar a imagem que foi redimensionada aqui, vai pegar a saída dela e ligar na entrada da imagem do nó que faz a extração do mapa de profundidade. Aí na resolução, vamos ver o que ele coloca aqui. Ah, peraí. Ah, no Canon não tem resolução, mas nesse aqui tem. Vou colocar 768, vou aumentar. E vamos colocar aqui só um preview por enquanto. Ele não vai influenciar na imagem final que está gerando aqui, porque eu estou mandando ele só mostrar o preview primeiro. Eu acho que essa primeira vez ele vai demorar um pouco, porque ele vai provavelmente baixar o modelo. Então, talvez ele não está mostrando aqui o que está fazendo, mas ele deve estar por baixo dos panos fazendo download do modelo. Só sei disso por experiência, mas se a gente for lá no Task Manager, provavelmente a gente vai ver aqui na performance o Wi-Fi sendo usado, ó. Tá vendo? Tá baixando coisa aqui, ó. Tá recebendo 180 megabits por segundo. Então, esse aqui é o modelo sendo baixado, com certeza. Então, vamos ter que esperar um pouquinho, porque essa primeira vez ele vai ter que baixar o modelo. Chuto que vai demorar 1 ou 2 minutos. Tá? Então, vou fazer outro corte aqui. Daqui a pouco a gente volta. Pronto, ó, nem demorou tanto assim. Não, eu nem vou fazer corte. Então, olha só. Ele realmente extraiu o mapa de profundidade. Ó. O que é o mapa de profundidade? Tudo que é escuro significa que está muito longe. Tudo que é muito claro, como branco, significa que está muito perto. E os tons de cinza é tipo o que está mais perto e o que está mais longe. Quanto mais escuro, mais longe está. Ele interpretou bem, por exemplo, aqui no bambolê, ó, esse lado aqui está mais perto do que esse aqui, ó, que está mais escuro. Então tá bom. Agora a gente vai usar essa imagem no mapa de profundidade para fazer a imagem. O que eu espero com isso? Que a gente não tenha mais essa roupa parecida com maiô, porque essa roupa parecida com maiô, ela existe por causa dessa textura que foi extraída aqui na silhueta. Como aqui não tem, ó, eu acho que ele vai realmente conseguir criar alguma coisa parecida com uma roupa egípcia que eu pedi. Então essa imagem vai ser a nova imagem de controle e não mais a do Kenny. Ó, do Kenny está fazendo aqui, mas não está servindo de nada mais. Vamos lá. Olha lá, realmente, ó, não veio mais o maiô, veio alguma coisa um pouco diferente dessa vez, tá? Veio tipo um top, alguma coisa, mas diferente. Inclusive aqui, ó, ele não entendeu que é um bambolê, ele colocou tipo um disco, mas a gente pode colocar aqui, ó, doing the gymnastic move with a
Eu acho que é hula hop. Não s não sei escrever. Vamos ver, deixa eu ver aqui como é que escreve. Hula hoop. É um L só e 2 O's. Ah, tem que aprender inglês, cara. Hula hoop. Bom, agora o modelo vai saber que é um bambolê. Aí, ó. Ficou legal, né? Claro, aqui ele tinha que passar pela frente do pé, tudo, mas assim, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né, que é fazer a imagem baseada na silhueta e não na textura. Aí agora eu posso colocar Egyptian clothes, é, tipo, genérico demais, então posso colocar Egyptian dress, tipo um vestido, e aí provavelmente ele vai fechar essa parte da barriga, vai colocar alguma coisa aqui. Não colocou! Long dress, um vestido longo. Vamos tirar essa barriga daí. Ainda não. Talvez tenha alguma coisa ainda na profundidade, será que a gente não consegue ver? Talvez baixando um pouco a força. Vou tentar a última vez, tá, se não for, não foi. É, ele tá tentando colocar aqui pra perna, mas infelizmente aqui na barriga ele não fecha. Vai ver que será que esse termo Egyptian aqui tá confundindo? É, aí conseguiu fazer o vestido, vai ver que o termo Egyptian dress já remete à barriga de fora para o modelo por algum motivo, né, porque quando eu tirei o Egyptian, ele conseguiu fechar aqui a roupa na barriga. Mas beleza, né, só pra gente demonstrar o ControlNet de Depth. Na verdade, essa aula é para demonstrar as extensões, tá, né, que como instalar as extensões. Ah, vamos só fazer mais um teste, já que a gente está aqui? Deixa eu ver se tem um de Open Pose aqui já. Já tem, ó, tá aqui um Open Pose. Eu acho que tem até o DW Open Pose, que é o mais recente, ó, DW Pose Estimator. Esse aqui é melhor, porque ele consegue pegar mãos, consegue pegar detalhes do rosto. Vamos colocar ele aqui só para vocês verem o tipo de imagem que ele gera. Também, o DW Pose Estimator é um tipo de pré-processamento de ControlNet. Só que esse aqui, então, ao invés de extrair o mapa de profundidade ou a silhueta, esse aqui ele extrai tipo um esqueleto. Esse aqui é bem legal para poses. Eu também acho que ele vai demorar um pouquinho nessa primeira vez para funcionar. Até que foi rápido. Ih, não estreou legal, gente. Essas poses muito complexas, infelizmente, o Open Pose se confunde demais. Ele não vai conseguir colocar a perna para cima se eu usar essa imagem de referência aqui, ó. Vou ligar essa imagem de referência agora no modelo do Quen. Nem adianta, vai vir completamente diferente, ó. Tá vendo? Ele não conseguiu entender que essa perna tá bem para cima. O Open Pose ele não é treinado, ele é um modelinho também de IA, ele não é treinado nessas poses muito complexas. Ele é melhor para poses mais, sabe, mais comuns. Então, nesse caso, de cara aqui eu já sabia que não ia funcionar. Ele daria certo, por exemplo, se a gente usasse, vamos ver aqui as imagens que a gente tem. Lembra que eu baixei algumas imagens na aula passada. Essa aqui ele conseguiria. Essa aqui do Michael Jackson a gente não usou, vamos usar ela. Ó, esse passo aqui do Michael Jackson, fazendo "au". Ficou parecido? "Au". Não parece nada, né? Ó, aqui ele conseguiu extrair e ó, conseguiu fazer aqui o passo, ó. Não conseguiu não, porque essa mão deveria estar aqui para baixo. Espera aí, eu tô usando o Open Pose certo? Tô. Vamos colocar aqui mais uma força maior, 0,9 agora de força. Ah, não conseguiu, cara. O Open Pose extraiu certo, mas o Quen não conseguiu. Ah, é por causa do Gymnast Move. Eu vou tirar esse do na Gymnast Move e vou tirar o Hula Hop também, que ainda tá aqui, aí fica difícil, né. Woman in Egyptian long dress. Pronto, aí deixa o modelo agora usar a pose e aí, ó, um pouco melhor, mas não, a mão devia estar aqui na frente, né. É, não foi. Vamos tentar fazer um teste com isso é uma coisa interessante do ControlNet, ele guia, mas assim, né, você tem que dar uma rebolada e fazer uns testes. Vamos ver com o Depth é esse aqui, ó, se ele consegue. Acho difícil, porque aqui não dá para ver a mão direito. Ó, não dá para ver essa mão daqui, ele não conseguiu. E qual é o outro que a gente tem? O Kenny. Kenny, fazer um teste com o Kenny de novo, que era o original que estava aqui.
que é a silhueta. Aqui ele colocou um chapéu, né, porque pegou a silhueta do chapéu. É difícil, hein? Bem difícil. Talvez com Queen Image Edit 2511, dando a imagem como referência e pedindo para trocar com mulher, para trocar ele para mulher, a gente conseguisse. Vamos fazer um teste rápido com o 2511, porque eu acho que o 2511 eu baixei. Então vamos lá nos templates do Quen, edição 2511. Peraí, devia ter mais coisa aqui. Fazer uma busca. Vamos, cara. É esse aqui que eu queria. Tudo bem que esse aqui é com duas imagens, mas a gente vai tirar uma delas. Aí a gente carrega a imagem do Michael Jackson. Ah, essa aqui vocês não sabiam, né? Todas as imagens que a gente já usou no Load Image, elas ficam gravadas e você pode usá-las de novo. Então vamos lá, colocar o Michael Jackson aqui. Vamos pegar o prompt daquele ali. Agora eu não estou usando CtrlNet, tá? Estou fazendo uma edição de imagem. Então vou dizer change the man in the image to a woman in Egyptian long dress in Amazon forest. Keep the same pose. Preserve a mesma pose. Vamos ver. Sem CtrlNet agora. Essa não é uma aula de CtrlNet, né? De extensão. Dei uma bela de uma volta aqui. Já já a gente volta ali para ver as extensões. Ah, esqueci de ligar o Turbo Mode. Lá tá executando em 40 passos. Vou dar uma pausa aqui. Ah, vocês também não sabiam, a gente pode interromper uma execução aqui, tá? Não foi nenhuma pausa, foi uma interrupção. E agora vamos executar com Turbo Mode em 4 passos. Vai ser bem mais rápido. Aí, ó. Não conseguiu! Preservar a pose. Caraca, essas poses são difíceis, hein? Eu tenho certeza que eu conseguiria. De algum outro jeito. De algum outro jeito. Mas enfim. Vamos voltar lá, vamos voltar para as nossas extensões. Bom, a gente tem uma cambada, uma penca de extensões aqui. O que eu posso dizer para vocês? Assim, não saiam por aí instalando indiscriminadamente as extensões, tá? Porque quanto mais extensões você instala, mais lento fica para iniciar o ConfUI. Então, é um segundinho, é 2 segundinhos a mais, é pouca coisa. Mas aí você instala 5, 6, 7, 8, 9, 10 extensões, daqui a pouco está demorando 1 minuto para ligar o ConfUI. Então, vão com calma, mantenham só as extensões que vocês realmente usam. Tem outro problema também. De acordo com as atualizações do ConfUI, quando o ConfUI se atualiza, pode ser que uma extensão que funcionava deixe de funcionar. Porque imagine, tem uma equipe programando o ConfUI e tem um monte de desenvolvedores espalhados pelo mundo que não fazem parte da conf.org, fazendo as extensões por amor. Literalmente, por amor, os caras não ganham nada. Então, assim, se o ConfUI cria uma atualização que muda alguma coisinha que a extensão precisava, alguém que fez a extensão tem que ir lá e fazer um update na extensão para funcionar com o ConfUI novo. Então, esses caras estão toda hora fazendo atualizações. Por exemplo, o Fanovel 16, que fez essa extensão que a gente está usando do ControlNet, fez a última atualização no dia 13 de abril de 2026, faz alguns meses. O Kozin Kandink, é difícil esse nome, fez a última atualização desse Advanced ControlNet no dia 29 de março. Então, você consegue ver por aqui quando foi a última vez que essas atualizações foram feitas nas extensões. Se eu pego uma extensão tipo essa, One Button Prompt, que foi atualizada pela última vez faz mais de 2 anos, não sei, será que essa extensão ainda funciona? Entendeu? Então, já ficaria com o pé atrás de instalar ela, porque faz muito tempo que ela foi atualizada pela última vez. Aí você me pergunta, tá, quais são as extensões então que eu tenho que ter? Não existe. Eu diria que hoje o ConfUI ele tem
dentro dos nós dele, dos nós padrão, que já vem por padrão nele, que não são extensões, que já é padrão do ConfUI, já tem quase tudo que a gente precisa. Uma outra coisa não tem, por exemplo, eu estava fazendo a edição de imagens há um tempo atrás, e para cada imagem que eu queria editar, eu queria, tipo, fazer várias variações, diversas variações, para depois escolher a melhor. E aí, o que acontece? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, vamos voltar lá na tela. Eu falei que vou trocar um pouquinho o assunto, ó. Na minha pasta de documentos, eu baixei essas 4 imagens que eu estava usando para os nossos testes de ControlNet. Só que a gente vê lá no ConfUI que quando a gente abre o load image, né, onde a gente carrega a imagem, essas imagens já estão lá. E aí você me pergunta, putz, então essas imagens estão sendo lidas aqui dessa pasta de documentos, onde eu baixei, quer dizer que se eu apagar aqui, elas vão apagar daqui? Não. Eu posso apagar daqui da pasta de documentos onde eu baixei. Porque, na verdade, quando você arrastou elas aqui para dentro do load image, elas foram salvas lá na tua pasta de usuário, dentro de ConfUI Shared. Lembra que aqui ficam os modelos que a gente baixa? Aqui em cima tem Input. E olha só as imagens aqui, ó. Todas as imagens que a gente arrastou para dentro do Load Image, ele salva uma cópia aqui, para você utilizar depois. E tudo que você gerou, que está no Save Image, lá do outro lado, ó, na imagem que é salva, ele salva nessa pasta de Output. Então você pode vir aqui, ó, e ver tudo que você gerou. Mesmo imagens que você nem achou que nem tinha salvado, ela está salva aqui, tá bom? Por que eu falei isso? Eu não lembro mais. Deixa eu ver, eu estava falando de para não instalar muitas extensões, porque senão ia ficar lento, e falei das atualizações. Caraca, do que eu estava falando? Quais as extensões que a gente precisa mais? Ah, lembrei! Lembrei, era uma nossa, nem precisava ter falado disso. Eh, Ele salva nessa pasta de outputs aqui, ó. Só que ele salva com o nome que você coloca aqui, ó. Queen Image 2512, e aí ele sai adicionando um texto, ó. Queen Image 2512, e ele coloca um número no final, 23, 24, 25, 26. O que eu queria fazer era o seguinte, eu queria que ele pegasse o nome da imagem, que no caso essa imagem aqui, um nome que não faz muito sentido, E05, blá blá blá, mas vamos supor que eu pegasse essa imagem aqui, ó, Bailando é o Faraó. E aí eu queria que a imagem que fosse salva tivesse o mesmo nome dela, Bailando é o Faraó, só que com um número que fosse aumentando. E a princípio não dá para fazer, porque não tem um jeito de pegar o nome dessa imagem e passar para cá. Mas aí eu baixei uma extensão onde tem um load image que pega o nome da imagem. E tem um save image que aceita você colocar o nome da imagem que você quiser. Então, é uma extensão assim, boba, que a maioria das pessoas não vai precisar, mas para mim fazia muito sentido, porque me ajudava muito a organizar as imagens que eu estava gerando. Então, assim, que extensões que você precisa? Eu não sei, cara, é você que vai você que vai ter que dizer quais extensões você precisa. Tem extensão para um monte de coisa, para muita coisa mesmo. Eh, Quais as mais usadas? Aí sim, aí dá para você pesquisar no Google quais as mais usadas. O ControlNet Auxiliary é uma delas. Uma que é muito usada é a de vídeo, Video Helper Suite. Se você trabalha com vídeo, quer carregar e salvar vídeo, né? Que a gente vai fazer em algum momento mais para frente lá no curso. Se você trabalha com mudando resoluções de imagens, aí você vai precisar de alguma extensão que faça conversão de números inteiros para float e que você consiga dividir e multiplicar e etc. os números. Então, cara, vai ter que pesquisar no Google. Quando você tiver alguma coisa que você precise, aí você vai lá no Google, no Bing, onde você quiser, e pesquisa. ConfUI extension to do, e aí coloca o que você quer fazer. To convert float to int, para converter número quebrado para número inteiro. E assim vai, para salvar vídeo, para não sei o quê. E aí você descobre. Só lembre de, recomendo que você sempre pegue extensões que têm muitos usuários. É um sinal de que elas são boas, né. Pô, tem 632.000 pessoas baixaram, deve ser uma extensão boa, né. Se você tiver muitas opções para fazer a mesma coisa, é isso que eu quero dizer, tá. E vejam também as que foram atualizadas mais recentemente, tá. Se você pega uma extensão que, putz, a última atualização foi em 2024, a chance é grande que ela não funcione mais nessa versão mais recente do ConfUI, tá bom?
E vocês também podem atualizar as extensões. Aqui, deixa eu ver como é que faz para atualizar. Ah, olha só, quando você clica, você pode pegar versões antigas, é possível. Muito interessante isso aqui. Pode mudar para uma versão antiga. Não sei por que alguém faria isso, mas tem essa opção. Você pode desabilitar, significa que ela continua instalada, mas ela não vai estar ativa. Você pode instalar, e eu não estou vendo nenhuma opção para atualizar, porque de tempos em tempos elas são atualizadas. Vai ver que elas são atualizadas junto com o ConfUI. Então aqui, ó, no meu já apareceu, o instalei está com poucos dias, mas já tem uma versão mais nova para ser atualizada. Isso é outra coisa também que vocês têm que pensar bastante, porque é o seguinte, é muito comum que bugs sejam introduzidos nas novas versões do ConfUI. Os caras lançam tão rápido, quase todo dia tem uma versão nova do ConfUI. Do desktop eu não sei se é tão rápido assim, mas levando em consideração que eu instalei faz menos de uma semana e já tem atualização aqui, é meio rápido também. Então, às vezes não é bem testado. Veio uma coisa nova, mas está com um bugzinho, uma coisa que funcionava não funciona. Eu recomendo que vocês façam o seguinte, mantenham uma versão do ConfUI que é a tua versão estável. Putz, vamos supor que você trabalha com ConfUI, igual eu. Você não quer o risco de se atualizar e quebrar, e aí você passar metade de um dia tentando fazer funcionar de novo o negócio que estava funcionando, sendo que você tem coisa para entregar, você tem, sabe, compromissos ali que você tem que cumprir. Então, uma coisa legal do ConfUI, ó, vou desligar o ConfUI aqui, ó, fechar isso aqui e vou abrir de novo. Você pode ter várias instâncias do ConfUI. Isso aqui era uma coisa que não dava para fazer no desktop antigamente, mas agora dá. Então, ó, você cria uma nova instância e você chama. Essa aqui é a instância de laboratório, lab. Essa aqui eu vou atualizar toda vez que tiver atualização. Claro, você tem que mandar criar ela aqui, né? Toda vez que tiver atualização, eu vou atualizar sem medo, porque essa aqui é a instância que eu posso quebrar. Tá? E aí a minha instância de trabalho, vamos supor que a mídia de trabalho é a HNA, é a instância que eu não posso quebrar. Ela tem que estar funcionando, sempre, porque eu trabalho com ela, dependo, meu ganho depende disso. Essa eu não atualizo. Eu atualizo só uma vez a cada mês, um dia ali que eu esteja sem nada para fazer, tipo que se ficar ali o resto do dia sem funcionar direito e eu tentando fazer consertar, né, tentando consertar para fazer funcionar, não vai causar nenhum prejuízo para mim. Aí nesse dia você atualiza, tá bom? Mas, como a gente é corajoso aqui, a gente vai clicar no botão de update que eu quero ver o que acontece. Então vamos lá. Update disponível, diz que eu estou na versão 0.24 e vai para a versão 0.25. Não estou nem aí, vou mandar update now. Ó, ele até coloca aqui, ó, pode quebrar custom nodes e workflows. Então os caras já te dizem aqui, ó, por tua conta e risco essa atualização aqui. Fazendo update. Por baixo dos panos ele está dando um git pull, que é o comando que faz a atualização, pegando lá do GitHub. É isso que está acontecendo por baixo dos panos. Que a gente fazia isso aqui no terminal antigamente. Agora tem um botãozinho que faz pra gente. Vamos lá, atualizando. 0 de 2. Acabou, atualizou. Reiniciar. Reiniciando. Lembrando que eu estou na instância HNA, que foi a instância que eu criei lá na nossa primeira aula. Eu podia ter mais de uma instância. Beleza, está atualizado. Né? O ruim das atualizações, experiência própria, é que aí ó, você tem um workflow que pega, funciona, aí está gerando a imagem, gera a imagem e você diz, ah, tá tudo beleza. Aí você tem um workflow que você fez há um mês atrás e que estava salvo lá na sua pasta de workflows e que você não usa muito ele. Mas está lá, está salvo para um dia você usar. Um belo dia, você pega e abre aquele workflow de novo e vê que ele não está funcionando, por causa de uma atualização que você fez semana passada. Mas você só percebeu uma semana depois que um dos workflows antigos que você tinha quebrava. Isso que é o chato. Então, não fique a troco de nada atualizando o seu ConfUI. Pô, ficou legal a imagem aqui da moça faraó na água, desafiando todas as leis da física. Esse aqui ele fez legal ele fez por qual? Fez pelo Kenny mesmo, que a gente tinha usado antes. Então, olha lá. Beleza. É isso aí, é uma aula sobre extensões que a gente acabou falando sobre update de ConfUI, falou sobre mapa de profundidade, sobre OpenPose, ControlNet. O que a gente menos falou foi sobre as extensões. Mas aqui se eu fizesse uma aula só sobre extensões, ia ser uma chatice, tá? E aí você me pergunta, mas você nem vai falar sobre as extensões mais legais? Vamos fazer o seguinte,
Conforme a gente for indo no curso, a gente vai precisando de algumas extensões e a gente vai atualizando, né, vai instalando elas conforme a gente precisar, que é como é no mundo real, a gente não sai instalando extensão aí a troco de nada. Então, beleza, pessoal, essa aula está chegando aqui em 37 minutos, olha só, uma aula um pouco mais rápida dessa vez. Falou? Ah, lembrando, né, eu estou numa promessa que eu fiz de fazer 16 aulas grátis de ConfUI para fazer um curso de ConfUI que vai ser a base para um curso pago que eu vou lançar pela plataforma. Por enquanto esse curso pago não existe, vão só curtindo essas aulas grátis aí, aproveitando, aprendendo, beleza? Não esqueça de dar um joinha, não esqueça de se inscrever no canal. Se você já está vendo essa aula pela plataforma, porque eu vou colocar ela na plataforma depois, obrigado por ter adquirido o curso, tá bom? Falou, pessoal, até a próxima.